pessoal, voltamos com o nosso podcast do Taço Conta. Curtam as nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e Spotify. E também não deixem de nos assistir na SDP TV, né? Uma TV stream aí, filiada à Rede Globo, que a gente agora tá em tudo quanto é lugar, gente. Bem, hoje a gente vai falar de um tema ligado à área do direito, né? A gente já falou de vários temas ligados à área do direito. A gente está aqui com o nosso convidado, coitado, tá engasgado, Engasguei. né? A gente está aqui nesse bate-papo, falando um pouco, vamos falar um pouquinho de teoria geral do direito. Vamos depois dar uma direcionada depois para ir trazer ele aqui para a música. Foi difícil trazer esse homem aqui, gente. Tô aqui com o Tariq Moisés Moussalem, amigo, né? Já foi cliente, né? Sou fã dele, uma admiração por ele incrível, uma pessoa estudiosa, né? O Tariq, ele é graduado em Direito pela UFES, aqui, a Universidade Federal do nosso estado. Ele é mestre em Direito pela PUC, né, de São Paulo. Ele é doutor em Direito pela PUC em São Paulo também. Professor do curso de Direito também da UFES, né? Então, ou seja, estudou e voltou para dar aula. Faço questão. É professor do programa de pós-graduação em Direito Tributário aí do IBET. Tem vários livros e artigos publicados e, atualmente, ele está exercendo o cargo de procurador-geral do município de Vitória. Tariq, eu admiro você pelo seu estudo, né? Você sempre foi uma pessoa, desde quando eu te conheci, através lá do escritório, quando você foi cliente de Paulo, né? Não sei se você ainda, mas quando foi agora, acho que é da Andressa. Sempre sou, é meu professor, pô. E por toda essa bravura aí que você tem de estudar e de advogar e agora na procuradoria, né? E acho legal a gente falar de um tema tão geral, mas tão importante no nosso país, que tem toda essa complexidade tributária, né? E prazer ter você aqui, seja bem-vindo nesse bate-papo descontraído aqui com um cafezinho, com fruta. A gente tá light, tá, gente? Como no início eu trazia sanduíche pessoal, cara, vamos engordar o povo. Eu comecei a trazer fruta que eu acho mais light. Então vamos lá, Tani. Quais são os desafios, então, para a gente relativo ao direito tributário? Fala um pouquinho dessa questão da administração pública, né? Como é que tá isso aí hoje, assim? O que você vê aí no Brasil? Carlinha, obrigado em primeiro lugar aí pelo convite, né? A gente tem tentado várias vezes, mas realmente a vida profissional nossa tem sido complicado nessa questão da advocacia pública. Mas tem sido uma questão interessante. Por quê eu digo isso? Porque você acabou de ver meu currículo aí, eu não gosto muito dessas coisas de títulos, acho que isso não é muito importante não. O que importa mais é nós sabermos lidar com as coisas e, né, o conhecimento científico é importante, mas assim, acho que talvez tá aí seu pai, é um exemplo que eu sempre dou na sala de aula, não tem mestrado, não tem doutorado, tem nem graduação, só técnico. E sabe mais que nós todos. Eu acho que é uma referência para todos nós, eu tenho grande admiração por ele, continuo com ele até hoje, você estava falando aí, né, eu falo que ele é meu professor porque eu aprendo muito com ele. Mas por que eu estou falando isso tudo para te dizer em relação a esse ponto? Porque a gente sempre acha que a teoria não vale de nada. Então, por isso eu escolhi esse tema, né? Quando me perguntaram. Teoria porque geral. Eu sou um teórico, e como todos nós somos teóricos. Porque eu sempre tenho dito o seguinte: aquele que diz que direito tributário e contabilidade e todos os elementos são práticas, né, do dia a dia, eles seguem em si mesmo uma teoria. A teoria de que o direito, a contabilidade é prática. Ou seja, ninguém foge das teorias. É um trocadilho que eu inventei para brincar. É verdade, ninguém foge da teoria. Tudo começa com a teoria, inclusive. Uai, como é que você vai saber o que é um ativo e um passivo? Na prática, eu não vou te explicar isso, não. Tem conceitos, não é, que nós temos que ler, estudar para saber o que é um ativo. Estou dando um exemplo bem banal. Sim, bem banal, porque o mas pessoal fala assim, verdade. mas Tariq, fala aí sobre ICMS. Sim, a gente pode começar a falar sobre ST, e o povo começa de folga. O que é isso? Veja, isso depende de uma teoria antes, saber o que são esses elementos. Então, uma teoria bem... É porque o povo já quer saber a alíquota e como calcula. Mas o que originou aquilo, por quê? Puxa vida, eu acho que isso falta muito pra gente. Porque quando eu falo em teoria geral do direito tributário, é isso que eu estou buscando. Para que a gente consiga debater um tema, nós temos que primeiro entrar num acordo. Vamos trabalhar assim, linguístico, para a gente poder falar o mesmo sentido. Senão você fala, veja, e o direito ele tem toda uma realidade completamente alheia ao mundo real. Nós sabemos disso. Por exemplo, energia elétrica tem incidência de ICMS. Agora, ICMS não incide sobre mercadoria? Como que energia elétrica pode ser mercadoria? É verdade. Você está entendendo? Então, as pessoas não vão aprender isso na prática. Eles primeiro têm que saber o que é mercadoria. E que o direito cria uma realidade de que a mercadoria
pode ser energia elétrica, ou seja, ele cria a própria realidade dele. Diferente do nosso caso. Que na realidade também trata da transmissão, né? No exemplo que você está dando aí, né? Então, ou seja, a prestação de serviço também, quando ela foge à esfera, assim, a linha, né? De um estado para o outro, de um município para o outro, né? Então, na realidade, o conceito ela é importante por isso, né? Pô, é claro, porque veja, se eu pintar um quadro para mim mesmo, é um serviço. Mas eu pintei o quadro e ficou para mim. Veja, eu pago ISS sobre isso? É uma banalidade que eu estou dizendo, mas aqui talvez a gente tenha aí, né, espectadores e ouvintes ainda que estão tentando compreender esse mundo complicado. Mas é complicado por quê? E com esse monte de notícia que tá saindo de STF, de não sei o que, de decisão, a gente fica meio doido mesmo. Porque a teoria é complicada. Os caras complicam uma situação, muitas vezes, tipo assim, desnecessária, porque ficam debatendo, e aí mais uma coisa que eu tenho dito sempre. Nós, juristas, contadores, somos experts em inventar debates inúteis. Sabe, eu gosto de ser crítico disso, porque eu tenho uma dificuldade inerente a compreender as coisas do mundo, sabe? Eu peço que você vai me explicar a questão. A gente já teve questões profissionais juntos, né? De repetir 1, 2, 3 vezes para eu entender. Porque você está falando uma coisa aí, eu estou pensando outra aqui. Então nós temos que entrar nesse acordo, vamos dizer assim, semântico, linguístico, para que a gente possa dialogar, porque senão fica difícil. Principalmente, né? Profissionalmente, né, Thay? Profissionalmente é a coisa que mais importa. E na área pública, como é que você está lidando com essa teoria toda? Porque você está num Carlinha, eu vou te dar um exemplo, se você me permitir. Claro. O que aconteceu... Aqui você pode contar tudo, eu passo conta. Semana passada comigo, na prefeitura, nós temos lá um problema de coleta de lixo e resíduos sólidos, correto? Okay. Que depende de licitação. Sim. Todo mundo sabe disso. Mas também tem uma questão que é a manutenção de áreas verdes. É aquele pessoal que poda a árvore ou não. Ou seja, qual era a questão a se saber ali? Veja, era saber se a gente podia fazer via pregão ou ou teria que fazer uma concessão mesmo do serviço público. E qual foi a dificuldade nesse caso das áreas verdes? É saber se ele gera resíduo sólido e está regido, vamos dizer assim, pelo novo marco ambiental, que prevê concessão. Ou seja, que é um modelo... Veja, caramba, tem que estudar isso, né? Veja a questão teórica. Veja a questão teórica. Que é um modelo muito mais complexo de você licitar. Né? Entendi, é conceitual. Aí, o seu Tribunal de Contas dizendo assim, não, você gera resíduo sólido, então isso aí é regido pela lei nova no marco ambiental. Marco de saneamento. Que a lei nova até foi do governo Bolsonaro, mas entrou em vigor no passado. Aí eu falando, peraí, mas, gente, tem uma coisa errada nisso aí. Porque uma coisa é o resíduo sólido enquanto lixo. E a lei define o que é resíduo sólido. Né, sim. Outra coisa é a folha. É a folha. Veja, tudo gera resíduo sólido. Então, veja, se eu for descartar um computador, é resíduo sólido. Se eu for limpar minha casa e jogar o lixo lá, é resíduo sólido? Tudo vai ser resíduo sólido, assim. Até que nós conseguimos argumentar para o tribunal compreender, e foi um trabalho muito bonito do tribunal também, eu devo aqui tecer laudas ao tribunal, ao TCE, porque, no caso, os conselheiros fizeram um bom trabalho aí, sabe? Falaram, não, realmente, não é concessão não, é pregão, pode ser mais simples. Corra com isso que a cidade tá suja. Veja, então o negócio que era para levar 6 meses, levou 2 meses. E aí, quem é beneficiado com uma questão teórica? A população. A população. E nós também, município, porque a gente acaba economizando. E isso é conceitual, né? A teoria do direito mesmo. Aí você tem que ir lá na teoria, buscar o conceito do que é um resíduo sólido, buscar o conceito. Então, e a importância que a gente às vezes não dá pra teoria, né? Porque a gente quer resposta de imediato. Não é isso, tá? Isso aí. A gente é muito imediatista. Então, e aí você tem que ter tempo. Eu vou dar um outro exemplo na teoria do direito, a questão agora que é eminente, né? Um caso específico mais simples, não é tão simples, é o ITBI, que saiu aqui, a gente fala tanto TBI, TCMD, que saiu agora recente decisão da SF, qual o valor? Aí eu tava conversando com o Paulo ontem, inventário da mamãe, né, que saiu, e ele falou assim, filha, você vai declarar qual o valor no seu imposto de renda? Aí, o valor da avaliação ou o valor da minha declaração? A gente conversando, porque saiu a decisão do STF falando que você poderia declarar o valor da avaliação para não pagar imposto de renda. Perfeito. Ou seja, e aí saiu recente. E ele falou bem assim, eu falei, pai, mas não saiu o acórdão ainda. Ele, porra, eu sei. E aí, vamos conversar sobre isso? Porque aí a gente tem que ir lá, buscar. E olha como é que a teoria do direito é importante tributário. Claro. Poxa, o que é o ITCMD? Olha aí. Qual é a finalidade dele? Por que tem aquela base de cálculo?
Por que no cartório a base de cálculo é uma, outra? é isso aí. Entendeu? Então, a gente vai sentar para conversar e nós somos contadores. Claro. Mas diante de uma decisão que saiu, a gente tem que pensar no que beneficia a gente se a gente vendeu bem. Então, olha, a gente tem que pensar lá na frente. Sem dúvida. Então, ele falou assim, ó, eu tô pensando em declarar pelo valor de avaliação. Vamos sentar para conversar, que eu acho que vale a pena a gente ver isso. Vamos ver a decisão do STF. Eu falei, então tá bom, pai, vamos sentar, eu vou ler esse final de semana e a gente volta a conversar no final de semana. Então, veja, eu preciso ler teoria. Tá então, certo? não é só eu virar e falar igual o pessoal. Ah, Carla, então agora os clientes já ficaram doidos, né? Então agora é só declarar. Não, gente, temos que ler. Eles querem uma resposta Eu assim, não li ó, a decisão ainda, eu que tenho eu que faço? estudar. Aí você fica naquela situação seguinte, olha só, eu tenho as opções que eu vou te dar, agora o risco é seu. Às vezes, tanto o contador aí de sua parte, eu falo, e de minha parte, De advogado, advogado, né? ele quer falar pro cliente aquilo, ó, vai aqui. O cliente, nós sabemos disso. O sujeito lá quer ouvir o que vai beneficiá-lo. Com certeza. Ele vai ali no seu escritório já, vamos trabalhar Propício. assim? Propício. Mal intencionado, né? Vou usar essa expressão, me perdoe aí, meus Não, queridos mal intencionado em clientes, mas ouvir aquilo que ele quer ouvir, na ele quer realidade. ouvir, entendeu? Então, se você vai lá, não, você tá certo. O cliente quer isso mesmo, tem que pagar tributo? Não, eu me lembro do meu pai. Meu pai, você tá falando do seu pai, eu vou falar do meu. Meu pai é comerciante, né? E eu me lembro quando eu formei, eu falei assim, agora eu vou fazer mestrado, pai. E meu pai me ajudando sempre, né? Um negócio que custa dinheiro. Aí me lembro quando eu voltei do mestrado, agora eu vou ser mestre tributário, né? Agora eu quero saber como que eu não vou pagar imposto. Você tem que fazer alguma coisa aí pra mim. Eu falei, pô, pai, não tem como. O meu não ia falar isso porque ele é contador, mas é verdade. Ele não queria pagar ICMS, verdade. eu falei, só negando, pô. Só Aí verdade, é legal, é verdade. ninguém orienta isso. E Vetari, a importância, né? O desafio nosso de convencer o cliente. O que você acha disso? Esse desafio da gente convencer o cliente, convencer as pessoas da importância dessa teoria e de uma coisa que eu estou começando a divulgar agora, que é não só a importância da teoria, mas o dever cívico do recolhimento tributário. Então. Porque não existe outra fonte de recurso a não ser o tributo para sustentar essa porra toda. Então eu falei assim, gente, essa cultura que nós no Brasil não temos, porque não existe política pública para isso, está começando agora. E eu atualmente sou presidente do Conselho Regional de Contabilidade, estou fazendo um trabalho nas escolas de ensino médio e fui na Prefeitura de Vitória conversar com a secretária de Educação e falei, vamos instituir educação financeira, colocamos lá. Vamos colocar educação fiscal para esses meninos, para eles saberem que o imposto é importante. Para que serve o IPTU? Claro. Sabe? Então, a gente não tem isso. E como a gente não tem isso na nossa educação fundamental, que é o que tem nos Estados Unidos, é o que tem na Europa, e a gente fica reclamando, pô, os caras pagam imposto lá e não reclamam. Estados Unidos, 39% de imposto de renda sobre o lucro. Por que ele não reclama? Porque ele foi criado entendendo o que é essa cultura. Ele foi criado com uma economia sabendo que aquilo é necessário, entendeu? A gente não tem isso. Então, aí eu te pergunto, como que a gente pode contribuir para esse momento que a gente está vendo agora, essa educação, ter isso? Porque teoria geral do direito tributário faz parte da nossa vida, Thali. Certo. Porque sem tributo a gente não vive. Não vive. E o que eu tenho dito, primeiro é uma coisa até piegas dizer isso, mas realmente educação, né? É você ter isso. A gente tentou implementar isso, a gente implementou isso no município de Vitória, na gestão do prefeito Pasolini, e ele fez questão de falar isso. Tarek, ele foi meu aluno, pô. Então, assim, é um Ele foi seu amigo, aluno, Pasolini? Foi. Ele foi meu aluno e, portanto, assim, eu tenho grande liberdade com ele. Vamos implementar isso. E ele é um sujeito, como pode dizer, que trabalha às 5 horas da manhã. Eu não estou aqui fazendo propaganda política para ele, não, porque ele é bom mesmo. E, assim, ele quis implementar isso. Deixa eu te falar o que aconteceu. Nós tínhamos que expandir carga horária. Pronto. Sindicato dos professores, aquele negócio todo. Não era expandir, não. Era usar o horário que já era. Que o pessoal liberava, assim, aluno 11h30 da manhã. E tinha que ter ficado mais. Eu lembro isso. A Aridelma me falou. Essa confusão? A Aridelma estava participando disso. A Aridelma me falou. Nós Eu tive uma reunião para falar disso. Para implementar a educação financeira. Conseguimos depois judicialmente. Porque o Ministério teve que entrar na justiça? O Ministério Público entrou contra a Prefeitura de Vitória. Mas, gente, o novo ensino médio, ele permite essas matérias eletivas. Mas a gente queria, mas para isso nós tínhamos que usar a Agora eu entendi a fala da secretária quando ela falou da dificuldade. Agora eu entendi. Você agora entendeu? entendi. A gente lutando contra o sistema mesmo. Gente, a teoria, uma né? coisa O cara maluca. é importante pro cara. E conseguimos implementar. Agora implementamos. Então, o primeiro passo é esse. É dar ao executivo o direito de administrar. Hoje, infelizmente, Carla, nós sofremos na administração pública, isso é uma experiência que eu estou tendo e vivenciando. Eu também. O CRC é a Autarquia Pública Federal. No dia a dia. A gente não tem liberdade. Recomendação de um, recomendação de outro. A gente não tem liberdade requisição pra fazer... de um, requisição do outro. Faça isso, faça aquilo.
E a gente entende que na teoria, claro que é importante ter controle. A gente não está dizendo aqui, gente, que o controle não é importante, que a fiscalização não é importante de forma nenhuma, até porque a gente está hoje em órgãos públicos, ele público municipal, e eu hoje estou, né, aqui a gente está pela taça, mas eu estou num cargo de uma autarquia pública federal. Mas a gente não tem liberdade na administração até para fazer a coisa que é bom. Aquilo que é bom, e o incrível, aquilo que é bom é o que a gente tem mais dificuldade de implementar. O que é ruim é fácil. Perfeito. O que é ruim é fácil. Não, e outra coisa, eu acho que isso é falta de entendimento de uma teoria de administração. Você está ali na presidência do conselho, do CRC, eleita. Sim. O prefeito está ali, Pasolini, eleito. Veja só, qual a política pública que ele quer implementar? É A e B. Por hora, D e E não é prioridade. Não são prioridades, Perfeito. vamos dizer assim. Então, vejam só, tem que eu não respeitar, posso ser né? obrigado a implementar aquelas políticas antes dessa. Nós temos um problema sério em Vitória, que é a questão de invasão de imóvel por um tal de movimento aí de pessoas supostamente sem teto. Não tem isso, sem teto. O que tem... Até porque a prefeitura, ela tem os abrigos e não existe sem teto. Se o cara quiser, ele vai. Por que o cara não vai? Porque na teoria, e eu vou voltar para a teoria de novo, que é o que a gente está falando aqui de teorias como são importantes. Qual é a teoria de um abrigo público? A teoria de um abrigo público é dar o teto para quem trabalha, não tem onde morar, e ali tem uma condição mínima de ter uma condição mínima de vida, ou seja, ele vai ter um lugar para dormir, para tomar banho e tal. Só que o cara, ele não quer cumprir a regra. Pronto. Porque na teoria tem regras, tem horário para chegar e horário para sair. Nós temos normas jurídicas. Tem normas jurídicas. Nós temos normas, por exemplo, é a teoria, vamos voltar, de habitação. Ou seja, tem gente aí que está na fila para ter uma residência dada pelo poder público, tem regras jurídicas para isso. Quem dá? É a teoria. Não é o seguinte, aquele ali é pobrezinho, dá para ele. Não é assim, não. Tem que analisar. Ele tem que ser morador de Vitória. Ver se ele se enquadra nas regras. Ele não pode ter imóvel. Tem gente que está lá invadindo imóvel, ele aluga. Imóvel. Ele aluga o imóvel dele. Você está entendendo o problema? Agora, só passa na televisão o quê? Só parte ruim. Olha aí, a prefeitura... Você sabe que nunca passou na televisão essa questão que eu tô falando da moradia que a prefeitura fornece temporária. Você fala, tem muito morador de rua. Ele não quer seguir a regra. Não quer. Ele não quer chegar porque ele quer levar droga lá pra dentro. Ele quer chegar de madrugada, quer avacalhar. Quer ganhar no grito. Isso, e não dá. Aí não dá. Veja, nós temos, voltando o início da nossa conversa. A teoria nós temos importante. um conjunto de regras que regem tal atividade. A pessoa que não quer ler as regras, não quer entender as regras e quer jogar futebol. Ele quer pegar na bola com a mão. Eu vou dar esse exemplo banal aqui, mas ele quer fazer gol com a mão, não é? Sair batendo a bola igual basquete e segurar a bola. Não dá, não vou jogar futebol, não dá. Então nós temos aí direito à moradia? Sim, temos. Temos esse previsto em norma. Qual é? Tem requisitos. E o camarada não quer seguir requisito. Ele quer invadir, agora não sai daqui não, só sai se você me der dinheiro. E é assim que tem que funcionar. E olha, Targue, essa teoria administrativa, essa teoria tributária, ela é tão importante para nossa vida, mas tão importante que se todo mundo soubesse dela um pouquinho, reclamava menos e fazia mais. Pô, caramba. Você não sabe que, a falta de teoria nos leva a complicações práticas. Insisto, há uma prática ruim, subjaz uma teoria ruim. E isso tem acontecido sistematicamente em todas as esferas do governo. Agora, engraçado, o federal, o estadual, eles têm avançado bastante. Tem. Os municípios, por estarem... Eu tive aqui, Targue, tive a DERES, já tive aqui Secretaria de Controle Interno, já tive aqui SECTIS, que é desenvolvimento da TASO. Bem legal. Já tive bem falando. E a gente fala, eu sempre falo a mesma coisa. Eu sou da área privada, eu sou empresária, eu sou professora, eu sempre falo a mesma coisa. Vocês precisam dizer o que está sendo feito e como tem que ser feito. Eu não tenho como adivinhar. Você precisa ter política pública de desenvolvimento disso também. Então, você pegar, tive aqui o pessoal da agência da DERES já falando de tudo que a DERES fornece. Aí você fala bem, eu não tenho isso. Pô, você tem remédio. Mas eu não tenho essa. Não, você tem preguiça de ir lá buscar. É isso aí. Porque é mais fácil você reclamar que não tem. Pô, o Marcelinho, meu filho, e Luana, eu usei remédio público. Porque ele tomou injeção para crescimento, ele fez tratamento para crescimento, e cada injeção era cada injeçãozinha daquela merda lá era 1.000 porrada. E o Estado dá de graça. E a gente só que dá trabalho. Eu tenho que entrar com um pedido, né? Pô, eu tenho a condição de pagar. Mas, se o Estado fornece, eu já pago imposto, por que não? É isso aí, pô. Então, o que eu fiz? Marcelo foi lá, deu a entrada e tudo bonitinho. Só que a gente tinha que chegar lá às 7 horas da manhã para pegar, que é o horário que abre, entendeu? A gente estava lá às 7 horas da manhã e pegava. Qual o problema? Então, o problema é a teoria que as pessoas não conhecem porque não conhecem as leis. Isso. Não querem conhecer e querem a facilidade. Eu gostei do seu tema, achei legal você trazer isso. Eu me permita concluir essa questão. Isso com aval de quem deveria ajudá-los. Porque, veja, você pega uma defensoria pública hoje da vida,
Eles que tinham que ajudar isso, porque essas pessoas são pessoas com pouco conhecimento. Reconheço isso. São pessoas, Porque a gente vamos não dizer assim, tem, pouco nossa educação estudo. no Brasil é ruim, A educação é ruim, vamos trabalhar aí. Agora, eles têm acesso à Defensoria Pública. E o defensor público deveria agir também dentro das normas. Só que não, para ele é muito mais fácil o seguinte, ele tem direito constitucional à moradia, direito Não constitucional conhece ao nem a remédio. teoria, né? Não conhece nem a teoria. Aí você tira de um, é engraçado. Você dá para esse aqui, mas tira de um. Então, como é que funciona isso? Aquela pessoa que está dentro da regra A lá... equidade é zero, né? Pô, sabe? Então, assim, falta muito estudo no Brasil. Eu também nunca gostei, cara, dessas expressões, tributarista, administrativista, tudo isso, para mim, é um problema na nossa vida. Porque o sujeito acha que ele é tributarista. Então, você fica lá cheio de, como diz o outro aí, cheio de cacique para pouco índio. Né? O povo usa isso aí. Nós sabemos a dificuldade que é isso, porque a gente passa na nossa... E às vezes o cara cria a teoria, ele forma uma teoria, como ele forma uma nova lei, que é a teoria, né? Para poder beneficiar certas coisas, poder dificultar. Então, eu acho que a gente está evoluindo muito no país com isso, eu acho, tá? Sim, Posso não, até estar enganada, estou falando como contadora. Eu acho que está evoluindo muito, eu acho que os governos começaram a entender, federal e estadual pelo menos, municipal não dá para acompanhar, que é muito, né? 5 mil e poucos municípios, mas eu acho que os governos começaram a entender a importância de simplificar, né, de desonerar administrativamente as empresas. Acho que elas começaram a entender, desonerar as pessoas físicas, inclusive. E essa teoria toda tributária, geral do direito, faz parte, porque o cara cria lei, cria decreto, cria normativo, ninguém aguenta. Carlinha, vou te dizer, mais uma questão teórica, que vai impactar diretamente na nossa prática. Não haverá reforma tributária nesse país, vou dizer ali para a Câmara, que vai reduzir tributo. Jamais. Não vai. Então, parem com isso. As reformas vêm para Margaret prejudicar. Thatcher disse isso. Ela dizia isso. Ela falava bem assim, você, cidadão, que acha que a gente vai diminuir o tributo, esqueça, filho. Porque para bancar segurança, saúde, educação, só tem uma fonte de entrada de recurso. Imposto. Para poder diminuir, teria que ter uma reforma administrativa. Aí é outro podcast para falar disso. Outro podcast. Veja, mais uma vez, não é? Um problema de enganação do brasileiro o tempo inteiro. Perfeito. O pessoal fica lá debatendo agora e fazem congressos e gastam dinheiro e levam dinheiro para lá, para cá, comem dinheiro do povo. Congressos, eu não participo mais disso não. Eu falei que não ia participar, como não participo efetivamente de congresso, reforma tributária. E aí, fala em reformas tributárias, sem antes realmente, se você não falta tampar reforma administrativa. o ralo, não tem reforma tributária que vai resolver o problema. Com certeza. Pô, onde você seja... O Sebrae fez um negócio fantástico, foi o Café com Parlamentares lá, é um projeto do Sebrae para aproximar os parlamentares das entidades. Não é do Sebrae, para aproximar das entidades. Então tem lá sindicatos, não sei o quê, tudo para passar para eles as demandas. Cara, um deles, não vou dizer até para não ter cunho político, falou assim, falou exatamente o que você falou, porque esse trabalho que o Sebrae está fazendo é muito bom, porque realmente aproxima. Não há reforma tributária que dê jeito para reduzir se não tiver reforma administrativa. E tem toda a razão. E eu estava do lado de Baraúna, sentada lá, Sim. e Baraúna tinha acabado de falar no meu ouvido assim, sem administrativa não adianta. Não adianta. Não adianta. Pô. Então, por mais que a gente vai dizer, vai diminuir, não vai diminuir, concordo com você. E vou dizer mais, vai aumentar em vários setores se a gente não tiver alguém, um ser de luz, como diz minha filha, que fala assim, precisa de ter uma reforma administrativa. E tudo está de novo na teoria, né? Perfeito. O que é uma administração Mais pública? Uma vez, eu também não quero entrar em questões políticas, mas como eu estou na administração hoje tributária, fazendária pública do município, eu devo dizer isso. Quando o prefeito entrou, Carla, o que ele falou? Olha só, pessoal, reunião de secretariado. Eu cheguei lá, o secretariado todo lá, né? Eu, procurador-geral, 50% dos cargos comissionados cortados, de todos. Pô, a procuradoria, quando eu entrei, tinha 10 assessores. Sabe quanto tem hoje? 3. Olha a reforma de mentalidade. Peraí, onde tinham 10, hoje trabalham 3. E trabalham mesmo. E conseguem resolver. O que 10 resolviam. Ou seja, economizamos. Com isso, nós temos hoje planos de investimento. Recapeamento asfáltico. Eu vi, vocês têm 1 bilhão e pouco para trabalhar. Pô, bicho, não é possível que a pessoa não vê que isso é importante para que a gente possa ajudar a população. Isso não é um discurso piegas e falso, não. Veja, sem dinheiro e caixa, não tem Bolsa Família, pô. Até onde o povo vai entender isso? Não é só com amor que se faz um país, não. O país não gira sem dinheiro, carro. Eu sei, o povo tem que entender isso. Um discurso fofinho, bonitinho, não vai ajudar em nada. Quando o pessoal da ADERES estava aqui falando que eles ajudam desde o nosso estado, ele tá muito bom para investimento. Sim. E o nosso estado ele tá com uma unicidade muito legal. Sem dúvida. Então, quando você pega um microempreendedor e ajuda ele a construir o seu negócio, educa ele e ajuda ele financiando, você vai do início ao final da ponta para esse cara empreender. Então, isso seria muito bom se fosse nível de Brasil.
Então, assim, é muito importante, gente, a gente entender toda essa complexidade, esse emaranhado, esse arcabouço todo, porque sem o arcabouço legal, que é o tema que ele trouxe, que é a teoria, a gente não entende, a gente só reclama. Só reclama. Só reclama, né? E do outro lado da ponta, quem E vai faz a criando gestão... fake news, né? Porque você fica fica vendo esses fake negócios de WhatsApp aí, uma mentirada, Uma rapaz. mentirada danada. Não. Nossa, Tarek, que bom. Tá vendo? Nem foi tão complicado assim, a gente deu um monte de exemplo de teoria. Pô, tá vendo? Que as pessoas conseguem entender. Olha, eu queria que você deixasse aqui suas considerações finais, falasse aqui para a câmera. Qual a dica que você dá para esse povo aí, que tanto o contribuinte quanto os administradores públicos, sobre as teorias? Poxa, ó, pessoal, antes de qualquer decisão, estudem. É estudem que eu digo. Tem que saber como funciona a teoria, como funciona. Sem isso, as decisões serão tomadas de maneira ruim. Portanto, muito cuidado com aquele contador que fala que ele é o especialista em tributário, aquele advogado que fala que é tributarista. Eu tenho muito receio disso, viu, Carlos? Porque hoje nós temos, qualquer um pode estudar direito tributário, qualquer um pode estudar direito, como é que se diz dessas moedas aí? Criptomoedas. Isso aí nós estamos vendo o que está acontecendo. Uma teoria ruim levando a quebra de banco, né? Eu já vi advogado falando assim, meu filho não paga isso não, que isso é inconstitucional. E o cliente queria ouvir isso. Até o momento que ele não pagou, veio a fiscalização e falou o seguinte, olha, não, isso não é inconstitucional não. O Supremo acabou de dizer que é constitucional. E eu vou te autuar por 5 anos. Quebrou a empresa do cara. Você está entendendo? Então vejam, uma teoria mal formulada leva a uma prática mal formulada a ponto de você fazer com que a pessoa perca a liberdade ou o patrimônio dela. Sabe, são os dois bens assim, para nós ocidentais, né? Não vou citar outros países aí, são questões importantíssimas no nosso modo de viver. Nós brasileiros somos patrimonialistas. Né? Quem não é? Não é? Até o comunista, ele é comunista do bem dos outros. Do dele, ele quer para ele. O comunista não quer dar o bem dele para os outros, não. Ele quer, meu salário aqui que eu ganho de vereador, de deputado, é meu. Né? Mas é muito bonito. Então, esses discursos fofinhos, eu também estou muito... Eu gostei desse jargão dele, discursos fofinhos. Vou usar isso nas minhas palestras. Esses discursos fofinhos. Tarek, obrigada. Carinha, obrigado. De novo, né? Muito bom ter você aqui. Quero que você volte. A gente tem o Papo Té e Confraria, que é à noite, que a gente bebe vinho. Melhor, e fala de coisas técnicas, igual ontem foi, né? Inclusive, ontem foi o nosso. Boa. A gente falando de imposto de renda. Mas, assim, muito bom. Esse jeito do Tarek, assim, despojado, é ele mesmo, né? Eu tenho que dizer, gente, ele toca numa banda, ele tocou no meu aniversário de 40 anos, fez um showzaço na época, era banda trilha. Farra boa. Uma farra boa. Então, quer dizer, esse jeitinho assim, essa carinha de novo assim, é por isso, né? Porque trabalha igual um doido e ainda toca de noite, entendeu? Dá aula também, tá? Porque é mil e uma... Quem dizem que eu faço muita coisa, vocês não conhecem esse homem, né? E assim, boa sorte lá no seu cargo na prefeitura. Eu sei que eu acompanho, né? Você, sei que você faz excelente trabalho, sei da sua dedicação. E acho que é isso, né? Você é um exemplo pra gente. Um dos exemplos que a gente pode ter de realmente ser verdadeiro, falar o que pensa, sendo respeitoso. Eu acho que você tem essa qualidade. Sempre foi transparente, pelo menos com os meus clientes, daquilo que podia e que não podia. E eu sempre falo, né? Medida e risco. Claro. O pessoal fala risco e retorno. Jogos. Eu falo medida e risco. Isso aí, né? Verdade. Então, eu sempre falo isso em tudo. Então, o pessoal fala, Carla, vamos pular de paraquedas. Medida e risco. Aí depois eu falo, limite e risco, entendeu? Então, acho que é isso que as pessoas entendem, né? Saber que tudo tem limite e risco. É isso aí. Né? Então, muito obrigada, gente. A gente volta com mais podcast, com mais assunto para você interessante, igual esse aqui de hoje, nas redes sociais da Taça. Até a próxima.